Salmo 111, queridos. Diz o texto: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao teu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Oremos mais uma vez, queridos. Bondoso Deus, obrigado, porque aqui estamos, Deus, na tua casa, te louvando, te bendizendo, glorificando o teu nome. Que alegria e que privilégio nós temos, Pai. Ó Deus, agora que a tua palavra será de fato exposta, foi aqui já lida, que o Senhor de fato venha e nos inunde, preencha, Deus, de maneira que ela não volte vazia, mas que ela frutifique em nossos corações, de modo também, Deus, que possamos propagá-la para a tua honra e glória em Cristo Jesus. Nós te oramos. Amém. Crise econômica mundial. Uma expressão que nós aí temos ouvido, talvez diariamente nos últimos meses, nos noticiários. Muitos são os possíveis fatores para essa crise, mas o fato é que as consequências dessa crise têm sido aí sentidas, vivenciadas por todos nós. E certamente isso nos gera algum nível de preocupação. E dependendo da sua preocupação, os problemas eles podem começar a se avolumar na sua mente, de modo que você até se sinta por vezes sufocado por tudo isso. O Salmo 111 tem aqui um contexto até semelhante ao que nós então temos vivido nos nossos dias atuais. O contexto aqui é do povo judeu ali remanescente, retornando do exílio babilônico para Jerusalém, um retorno que sem dúvida foi muito marcado ali por lutas, por uma série de desafios para o povo. Assim como nós, eles passavam também por uma grave crise econômica, os seus vizinhos se mostravam hostis ali à presença deles nesse retorno a Jerusalém. Tanto Esdras quanto o próprio profeta Ageu lhes escrevem então ali alguns desses problemas ali nos seus livros, destacando que os judeus eles nem sempre foram de fato fiéis ao Senhor, nem mesmo generosos uns para com os outros. Em 733, mais ou menos antes de Cristo, o reino do norte ele é levado cativo e nunca mais se recupera. 10 tribos do norte, e as 2,5 tribos ali do reino do sul, em 587 a.C., também acabam ali sendo também levadas cativas para a Babilônia. E então, tempos mais tarde, eles retornam agora com alguns líderes como Neemias, Esdras, Zorobabel, para então agora reconstruir ali a história do povo de Deus. Precisavam reconstruir o culto, reconstruir, enfim, a sua vida devocional. Os Salmos 111, 112, 113 estão aqui, portanto, queridos, nesse contexto de retorno do exílio. Não sabemos exatamente quem escreve esse salmo, mas alguns comentaristas eles afirmam que pode ter sido um levita, alguém ali que servia no templo. E esse levita, ele escreve esse salmo com a finalidade de agora lembrar ao povo que deveriam colocar o Senhor em primeiro lugar das suas vidas e crer que Ele é o Deus, sim, capaz de suprir todas as suas necessidades. Essa seção aqui dos salmos, que vai então desse Salmo 111 até o 118, é chamada de Salmos de Aleluia. São assim chamados porque, na verdade, eles enfatizam o louvor, representado, então, por essa palavra que vem do hebraico para aleluia, que se repete aqui, na verdade, até com uma certa frequência nesses salmos. Aleluia, que é o halal, ela significa brilhar, louvar, ser considerado louvável, ou mesmo ser digno de louvor.
Tanto o Salmo 111 quanto o 112, eles formam então uma espécie aqui de par, são até muito semelhantes em termos de estrutura. Cada linha desses dois salmos começa então com uma letra sucessiva ali do alfabeto hebraico. Outros salmos também foram escritos dessa forma, mostrando que o salmista ele usava também de didática na sua escrita. Era muito forte, queridos, nesse tempo, a tradição oral, e para facilitar a memorização, alguns salmos eles foram escritos dessa forma, primando pelo que Deus coloca lá em Deuteronômio 6:7, onde nos mostra e pede para inculcarmos a palavra no coração dos filhos. Faz diferença, queridos, para os filhos quando os pais eles tratam a palavra de Deus com alegria, com leveza, com canções que exaltam a glória, a beleza do Senhor, buscando então ali o seu ensino, a memorização das Escrituras. E aqui nesse Salmo 111, o salmista faz exatamente isso. Ele nos traz, pelo menos então agora, queridos, 4 instruções preciosas, que se desejamos, na verdade, agora desfrutar de ajuda e também das bênçãos do Senhor em meio às lutas e às situações difíceis da vida. A primeira instrução está aí, no verso 1. Precisamos começar sempre com adoração, com louvor. Aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Como dissemos então, do Salmo 111 ao 118, veremos sempre essa palavra aleluia, iniciando ali o saltério, e ao longo do Salmo, então vamos encontrar também essa expressão louvai ao Senhor, sendo também então ali pelo salmista enfatizada. Se as circunstâncias não são as melhores, se o que nós vemos não é algo que de fato nos alegre, podemos sempre nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Filipenses 4:4 nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O povo aqui nesse tempo, retornando de um período duro, difícil, como foi ali esse exílio na Babilônia, retornam, mas ainda assim, eles encontram uma série de dificuldades em vários níveis, seja na agora adaptação, seja com relação ao povo que agora encontra-se ali em Jerusalém. E a chamada do salmista é para que então louvem, adorem a Deus. E esse verso primeiro, queridos, é tal até mesmo como uma promessa. Independente das circunstâncias adversas, o salmista então está decidido sim a louvar ao seu Deus. E veja, ele não louva ao Senhor somente no seu íntimo, de forma particular, sem dúvida que isso é muito importante, mas ele vai aqui além. Ele vai ao santuário e se reúne também ali com os outros. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Ele vai, queridos, dessa perspectiva individual para agora uma perspectiva geral, ampla, coletiva. Vemos aqui também a importância do encorajamento de uns para com os outros, quando então nós louvamos a Deus juntos. Essa expressão que ele utiliza aqui na companhia dos justos seria como que referência a um grupo, na verdade, menor, de pessoas ali mais próximas, que como ele fazem parte de uma congregação maior. Quase como são hoje, por exemplo, os nossos grupos pequenos, que se reúnem semanalmente nos lares. Pessoas que podem assistir, acompanhar umas às outras, orar umas pelas outras, meditar na palavra ali juntas, adorar, louvar ao nosso Deus na companhia de queridos irmãos, pode muito, queridos, muito nos fortalecer. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, olha aí depois no nosso boletim, onde, quando eles se reúnem, temos aí uma página específica no nosso boletim para essa parte dos grupos pequenos. E além desse grupo menor, queridos, o salmista também rende graças ao Senhor na assembleia, ou seja, na congregação, no culto público. Esse tempo nosso aqui, queridos, como é precioso, como é importante nos congregarmos. Sem dúvida que hoje nós temos essa questão das nossas transmissões online, mas nada se compara a estar aqui na igreja, reunidos, focados, sem distrações,
absorvendo, meditando, internalizando a palavra do Senhor juntos. E aqui, juntos, podendo cantar a palavra, ler a palavra de forma audível. É o povo de Deus, queridos, reunido como corpo, louvando e adorando ao seu Senhor. É um privilégio, é uma alegria podermos aqui juntos nos reunir. Quantos, queridos, gostariam de ter aqui um espaço, um ambiente como o nosso e não dispõem disso? Um exemplo claro é o da chamada igreja perseguida. Irmãos que se encontram aí em países com diversos tipos de perseguição, seja uma perseguição política, uma perseguição ideológica, uma perseguição religiosa. Eu já escrevi até em algumas pastorais sobre algumas dessas questões. Países que estão sancionando leis anti-conversão, tentando assim frear um pouco do avanço do Evangelho. Lugares em que simplesmente se ter uma Bíblia nas mãos já é motivo para se ser perseguido até as últimas consequências. Em pleno 2022, nós ainda encontramos, queridos, esse tipo de relato. E nós, por vezes, nos deixamos levar por questões tão pequenas para não vir à igreja, para não ler a palavra de Deus, e assim nós vamos deixando de louvar, de adorar, esfriando a nossa fé. No portal Portas Abertas, queridos, há um ranking dos países que mais perseguem os cristãos. E aqui eu trago, então, algumas informações do país que em 2022 mais persegue os cristãos, que é o Afeganistão. Como é a perseguição aos cristãos no Afeganistão? É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências se a nova fé for descoberta. Eles têm que fugir do país ou serão mortos. Essa era a verdade antes da tomada do Talibã e a situação se tornou ainda mais perigosa para os cristãos esse ano. O Talibã deixou claro que as leis e os hábitos islâmicos ultraconservadores estão sendo implementados e serão mantidos. Cristãos ex-muçulmanos não têm nenhuma opção a não ser obedecê-los. Se a nova fé de um cristão é descoberta, sua família, clã ou tribo tem que salvar sua honra renegando o cristianismo ou até mesmo o matando. Isso é amplamente considerado justo. Uma alternativa é internar à força agora essa pessoa em um hospital psiquiátrico, um cristão que se converteu ao islamismo, já que deixar o islamismo é considerado um sinal de insanidade. Portanto, queridos, não deixe as pequenas coisas do seu dia tirarem de você o privilégio de estar na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Valorize esse tempo aqui. Venha para a igreja com alegria, com disposição de adorar ao único Deus digno da nossa adoração. A chamada do salmista, portanto, aqui nesse primeiro ponto, é que nós devemos, num primeiro momento, adorar, louvar a Deus em nosso coração, particularmente, mas também no culto público, na adoração comunitária, na Assembleia dos Santos, quando nos reunimos com aqueles que são chamados por Deus e para o louvor da sua glória. A segunda instrução, queridos, para então desfrutarmos das bênçãos do Senhor em meio às lutas, é nos lembrando das grandes obras de Deus. Versos 2 a 6. Diz o texto: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Não vivemos, queridos, as nossas vidas em função do passado, nós não caminhamos olhando para tudo aquilo que se passou, mas sem dúvida olhamos sim para trás como que um estímulo para o nosso presente e também, claro, esperança para o nosso futuro. Em Levítico 23, nós lemos sobre então a questão das comemorações de dias e semanas especiais,
como uma das maneiras do Senhor, então, ali ajudar o seu povo a se lembrar das grandes coisas que fez por eles. E além disso, as próprias obras do Senhor já revelam também dos seus atributos. Veja só o que o salmista coloca aí nos versos 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Veja só, suas obras são grandes, verso 2, gloriosas, majestosas, retas, ao verso 3. O verso 4 ele vai falar que elas são maravilhosas, benignas, misericordiosas. O verso 6 ele vai falar que elas são poderosas. No verso 7, são verdadeiras, justas, fiéis. No verso 9, elas são santas, são tremendas. Esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus digno de toda a nossa confiança. E veja, somente quando de fato eu conheço das obras do Senhor, é que eu posso então agora, sem dúvida, trazê-las à memória, de forma então a louvá-lo por isso. Calvino coloca: só nos tornando firmes e reverentes estudantes das obras de Deus é que podemos deleitar-nos nelas. Ou seja, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, conhecer das obras, das maravilhas que Deus fez. Somente assim conhecerei mais desse Deus tão grandioso e poderei, portanto, trazer à minha mente tudo aquilo que o Senhor já fez em prol do seu povo. Ao se lembrar das diversas obras realizadas pelo Senhor, o salmista então lembra aqui agora de algumas em particular. Verso 5, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus proveu, queridos, por exemplo, alimento para o seu povo, depois de deixar então ali o povo deixar o Egito. Êxodo 16:4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Jesus, queridos, em João 6, 31 a 35, falando sobre esse evento miraculoso do pão então ali cair do céu diariamente para sustentar o povo do Senhor, ele assim nos diz, João 6, 31 a 35. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, queridos, Jesus Cristo é o próprio pão, aquele que nos sustenta, aquele que nos sacia, assim como aquele maná do deserto, nós dependemos dele para a nossa própria sobrevivência. Dá sustento aos que o temem. E o verso 6 nos fala, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. O Senhor, queridos, foi o Deus que de fato ajudou o seu povo a conquistar ali aquelas nações de Canaã. O que começou lá atrás com Abraão, Moisés, veio realizar-se de fato em Josué com aquela companhia militar muito bem sucedida, e após dele os juízes Débora, Gideão, ou mesmo os reis Saul, Davi, todos eles, usados por Deus, conseguem então ali conquistar a terra prometida, as nações de Canaã. Deuteronômio 4, de 35 a 40, conta assim: a ti te foi mostrada para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois dele, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há.
Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Portanto, nós devemos nos alegrar ao refletir sobre as obras de Deus e por meio também, claro, do nosso estudo na palavra, aprender mais do nosso Senhor. E o verso 4 aqui, queridos, vai aparecer essa palavra memoráveis. Essa palavra se refere de fato a um memorial. É como se Deus, na verdade, transformasse as suas maravilhas em um grande memorial. Na verdade, aquela própria nação de Israel em si já seria um memorial do poder, da graça do nosso Deus. Abraão, por exemplo, quando ia de um lugar para outro, ele deixava então sempre ali altares, até poços, que serviriam de memoriais, indicando que Deus de fato o havia conduzido por todos aqueles caminhos. Depois de entrar em Canaã, o povo de Deus então ergue pedras memoriais. Josué 4, de 1 a 7, então vai nos contar essa história. E o verso 7 afirma assim: essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os pais israelitas, queridos, eles deveriam ensinar seus filhos o significado dos dias especiais, daquelas pedras memoriais, quando juntos, unidos aqui na igreja, nós tomamos a ceia do Senhor, nós nos lembramos da morte de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, mas também apontamos para o futuro, para a sua vinda, o seu retorno glorioso. O sacramento da ceia, queridos, é um tempo instituído pelo próprio Senhor, como forma então agora de nos gerar essa santa expectativa pela sua volta. É também um tempo onde agora os nossos filhos, eles nos observam comendo ali daquele pão, tomando do cálice, e mesmo sem eles poderem participar agora, as nossas crianças, elas têm ali a sua curiosidade aguçada. E aí, é claro, surge ali uma excelente oportunidade para você, papai, mamãe, conversar sobre esse momento, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a importância da ceia na vida do crente, na vida da igreja. Nosso segundo ponto, portanto, é nos lembrar das grandes obras de Deus, de modo que possamos trazer à mente memórias edificantes, que vão nos ajudar a lembrar da sua grandeza e da sua graça. Um exercício muito importante, queridos, para a nossa fé. O terceiro ponto é colocado aqui pelo salmista, versos 7 a 9, confiar na palavra de Deus. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Depois aqui, queridos, de trabalhar então essa questão das obras do Senhor, o salmista agora se detém na palavra de Deus. Foi por essa palavra que todas as coisas então vieram a existir, e por meio dela que todas as coisas de fato são mantidas. Deus deu a sua lei ao seu povo, para que então pudessem desfrutar das suas bênçãos. Sua justiça permanece para sempre, assim como as suas alianças e os seus preceitos. Podemos crer, queridos, nessa palavra, na palavra de Deus, porque ela é uma palavra confiável. Seus preceitos são permeados por amor. Suas promessas, elas nunca falham. Quanto à aliança que fez com Israel, o Senhor sempre também foi a ela fiel, mesmo quando Israel mesmo não a cumpriu. Se obedecermos a sua palavra, Deus é fiel em nos abençoar. Se desobedecermos, Ele é fiel em nos disciplinar em amor. Como povo de Deus, levamos o seu nome, desejamos glorificar esse nome naquilo que fazemos. E o verso 9 ele diz: santo e tremendo é o seu nome. Para o povo de Israel, o nome de Deus era tão tremendo que nem sequer eles proferiam a palavra, Yahvé, substituindo-a por Adonai,
para não blasfemarem contra aquele santo nome de Deus. Isso nos mostra, queridos, que de fato é preciso sim se ter reverência para com o nosso Deus, para com a sua palavra. Essa reverência se dá, por exemplo, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas quando eu trato Deus de uma forma menor, ou seja, eu leio a palavra só quando dá. Não, eu oro só quando dá. Não, eu vou à igreja só quando dá. Não, eu devolvo aí o meu dízimo só quando dá. Na verdade, queridos, Deus está ficando ali de lado no seu coração, de lado na sua vida. Verso 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. A palavra de Deus, ela é confiável, é fiel em tudo o que ela diz. Portanto, apegue-se a essa palavra, leia essa palavra, deleite-se nessa palavra, de modo que você, olhando para ela, veja a grandeza, as maravilhas de Deus e possa então louvá-lo, bendizê-lo por tudo aquilo que Ele já fez por seu povo e ainda faz em meu e seu favor. A nossa quarta orientação, queridos, que o salmista coloca, é para obedecermos à vontade de Deus, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. A importância aqui de temer o Senhor e de obedecer à sua vontade é decorrente então agora desse caráter santo e tremendo do nosso Deus. O temor do Senhor, queridos, é um assunto muito trabalhado ao longo das Escrituras, especialmente no livro de Provérbios. Não se trata ali de um medo opressor, como que um criminoso diante de um juiz no tribunal, mas sim de um temor amoroso, reverente, como de um filho para com o seu pai. Se desejamos compreender as obras e a palavra de Deus, nós devemos manter esse temor reverente ao Senhor, porque essa atitude é a base, então, agora, para recebermos, sim, as bênçãos e a bênção, principalmente, do discernimento. Jó 28, verso 28, nos diz assim: E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios 1,7 nos diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Em nosso texto, então, essa palavra aqui, princípio, ela significa, na verdade, a parte principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem isso, jamais, então, estaremos preparados para receber, de fato, a verdade de Deus. O temor do Senhor, então, conduz à obediência ao Senhor, e a obediência, ela é importante, então, para o discernimento nosso, o nosso discernimento espiritual. Calvino, também comentando essa parte, ele coloca assim: os que não temem a Deus e não regulam suas vidas em conformidade com a lei de Deus, são bestas rudes e ignoram os elementos primários da genuína sabedoria. E ele continua: embora o gênero humano geralmente deseje ser considerado sábio, quase toda a humanidade estima a Deus levianamente e se apraz em sua própria astúcia perversa. Mas, como até os piores dos homens são reputados como superiores a todos os demais seres, em questão de sabedoria, e inflados com essa confiança, se tornam empedernidos contra Deus. O profeta declara que toda a sabedoria do mundo, sem o temor de Deus, é fútil ou vazia de conteúdo. Essa quarta orientação, portanto, do salmista aqui, queridos, para obedecermos à vontade de Deus, precisa sim, então, agora ser revestida do temor do Senhor. Alan Harmon, um comentarista, ele afirma assim: a reverência para com Deus é fundamental para o viver sábio. Chegamos à nossa conclusão, queridos. Crises das mais variadas formas nos chegam e até nos chegarão aí outras tantas. Mas a chamada aqui do salmista é principalmente
uma chamada a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Louve, adore a Deus, lembre-se das suas grandes obras, confie na sua palavra, obedeça à sua vontade. Quando a crise chegar aí em sua casa, traga à memória tudo aquilo que o Senhor mesmo coloca na sua palavra. Fazendo assim, sua fé se fortalecerá, sua intimidade com Deus aumentará, e você terá condições de agora caminhar em meio a essa crise, porque você não estará sozinho. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso Deus, Cristo Jesus, caminha com você. Assim como aquele povo no deserto, Ele te suprirá, porque Ele mesmo é o pão da vida. Amém? Vamos orar, queridos? Você vai ter aí um instante de oração silenciosa para colocar ao Senhor aí algo que de fato tenha falado mais forte ao seu coração. Sabemos bem quantas são as crises, as lutas que eu e você temos vivido, seja de que ordem for, financeira, emocional, na área da saúde, até mesmo espiritual. O nosso Deus, querido, é o Deus capaz, sim, de tratar o meu e o seu coração. Temos um Deus que nos supre, que nos assiste, que caminha conosco, um Deus amoroso, um Deus presente. Quem sabe você aí também viva num tempo onde a leitura da palavra para você é um grande desafio, vir à igreja, até mesmo cantar louvores, seja para você, quem sabe, algo difícil. Aproveite esse tempo também, fale: Senhor, eu desejo ter em Ti alegria, gozo, deleite, e que você se coloque de fato disponível nas mãos do Senhor. Nosso Deus é o Deus capaz de converter situações, corações, vidas. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque somos o Teu povo. Obrigado porque somos o Teu rebanho. Esse povo que o Senhor mesmo tem nas mãos. E nós Te louvamos por isso. Mas, Senhor, por vezes aquilo que nós vemos, por vezes aquilo que está à nossa frente, Deus, se agiganta de tal forma, assim como aconteceu com Pedro, nós por vezes começamos a submergir, nos deixar levar, Deus, pelas circunstâncias, e nos esquecemos, Deus, de quão grande és Tu. Por isso, Deus, Te louvamos por essa chamada aqui do salmista, a que nos lembremos de tanto que o Senhor já fez pelo Seu povo, de tanto que o Senhor faz dia após dia por cada um de nós aqui. Nós simplesmente acordamos, saímos para o nosso trabalho, para o nosso viver diário, e
tantos livramentos, tantas questões que o Senhor, de uma forma ou de outra, faz convergir, de maneira que caminhamos seguros, nesse tempo que sabemos bem, tão complicado que estamos. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos dê, Deus, deleite, alegria em tudo aquilo que vier do Senhor, na Tua palavra, numa vida em oração, na igreja com os nossos queridos irmãos, na comunhão. Ó Senhor, trate os nossos corações de maneira que mais e mais prazer tenhamos em estar na Tua casa, em estar diante do Senhor. Sê conosco, Deus, nessa semana, que o Senhor nos traga uma semana de paz, debaixo do Teu cuidado, do Teu senhorio, da Tua soberania. Sê com cada lar, com cada família aqui representado. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, Salvador nosso. Amém.